Senhoras e senhores, confiram a campanha de financiamento coletivo do canal e considerem contribuir para mantê-lo vivo, caso possam e queiram, é claro. É praticamente impossível falar de O Sexto Sentido sem mencionar ou destacar o seu grande plot twist. Isso porque essa reviravolta que acontece no final do longa, além de impactante por si só, desde o começo vem sendo construída, mas de uma maneira muito sutil. Ou seja, não é algo que simplesmente surge na narrativa como um Deus Ex Machina, por exemplo. Algo que estava fora da trama e foi inserida lá para surpreender devido ao absurdo e por ser inesperado. Nesse caso, a reviravolta é tão impactante, é tão fascinante, para ser honesto, porque o filme não faz questão nenhuma de esconder suas verdadeiras intenções, que é demonstrada mesmo que indiretamente com dicas. Na verdade, é como se o filme ele já assumisse que você sabe o que está acontecendo desde o princípio e por isso não verbaliza isso de nenhuma forma, nem através dos personagens, nem pelo contexto. É óbvio que isso não vem à tona de forma constante, para manter completamente em segredo a revelação. Mas o interessante é a forma como o longa encontrou de fazer isso. Ele escolheu não esconder o que estava acontecendo. Ou seja, é tudo uma questão de ponto de vista, de perspectiva. Como na maior parte do tempo estamos acompanhando a perspectiva do protagonista Malcolm, tudo que a gente sabe é delimitado, é de certa forma restrito, porque é parcial. Ele não tem todo o contexto, ele não sabe exatamente o que está acontecendo. Acho que é seguro afirmar que ele só vê o que quer ver. Por isso é importante ressaltar que o cineasta, desde o começo, insere pistas, que na verdade são ações normais, porém que encaramos como pistas porque em uma primeira assistida passam desapercebidas, cujo propósito é, ironicamente, desviar completamente a atenção do espectador de uma verdade que poucos, para não dizer ninguém, imaginavam que existia. Desse modo, o cineasta pode inserir cenas que parecem avulsas, como um personagem girando uma maçaneta, mas não conseguindo abrir a porta, porque a audiência vai ter um entendimento habitual deste ato, ao mesmo tempo em que semeia todas as provas necessárias para te convencer sem esforço de que a verdade estava o tempo todo na sua frente, mas que você não percebeu. Todas as pistas estavam lá, só que por não termos o panorama completo e, para ser sincero, nem o contexto completo da obra, não tínhamos motivo para prestarmos atenção em todos os mínimos detalhes, porque em princípio não estamos procurando nada. Então o diretor pode colocar frases determinantes na boca de um personagem específico e enquadrar justamente o sujeito ao qual a frase é implicitamente direcionada, que a audiência nem desconfia que este é um indicativo do plot twist, porque nessa mesma cena já existe uma revelação, a de que o garoto vê gente morta. De maneira análoga, existem outros diversos momentos que ajudam a construir essa verdade oculta, como o fato do personagem falar e não ser respondido, dele sempre aparecer nos locais sem que vejamos como ele chegou até lá, e da mesma forma a gente não vê como ele sai, sempre quando a gente se depara com o sujeito ele já tá em determinado local, sem falar em outras dicas sutis que passam uma sensação bem habitual, só que ao final, quando descobrimos o grande mistério envolvendo determinado personagem, nos possibilita juntar todas as peças do quebra-cabeça. E a gente pode ter, enfim, o panorama geral de tudo o que estava acontecendo. E o caso de O Sexto Sentido é muito especial porque ele não é um filme que trabalha em prol do plot twist. O diretor não construiu essa obra para poder entregar uma reviravolta bombástica e chocante. É perceptível, principalmente pelo fato da história ser instigante por si só, que a intenção do M. Night Shyamalan era, antes de mais nada, apresentar uma história coerente, repleta de camadas e subtemas fáceis de se identificar, nem que inconscientemente, que te instigasse, que te deixasse aflito, com medo, às vezes, mas principalmente interessado pelo que estava apresentando, e não pelo que estava prometendo. É ligeiramente comum acontecer de determinados diretores acabarem depositando todas as suas esperanças no final do filme, na expectativa de que a reviravolta, de alguma forma, redima a mediocridade da obra em si, ou que o fascínio causado no público os faça elevar a obra a outro nível de qualidade, justamente pela boa impressão do final. Enquanto que, em O Sexto Sentido, a história flui muito bem da maneira como ela acontece até a fatídica reviravolta. Isto é, a gente tem camadas nessa história, a gente tem uma história por si só, e isso é muito importante a se destacar, porque justamente corrobora com a ideia de que o plot twist é só um bônus, é um complemento, um desfecho que amarra toda a história, mas que se não existisse, ainda assim o filme seria excelente. Isso não quer dizer que este recurso é necessariamente descartável. A gente tem que ser honesto e entender que esse artifício acaba sendo fundamental porque foi pensado para acontecer. Mas mesmo assim, a obra por si só
pelo seu desenvolvimento, contexto, pelas atuações, direção e roteiro, já vale a pena. Falando nisso, é impressionante como o Sexto Sentido ele consegue te surpreender mesmo antes do grande plot twist. Porque pela sinopse, por exemplo, não é possível ter a plena noção, até mesmo da premissa. Você no máximo entende que é sobre um garoto que vê pessoas mortas e um sujeito que tenta ajudar esse menino de alguma forma. Porém, mesmo que não adentre de forma mais profunda em assuntos e temas mais específicos, o longa acaba sugerindo e debatendo brevemente assuntos recorrentes de qualquer família, como por exemplo o distanciamento familiar. O Cole, o tal garotinho que vê pessoas mortas, não possui a figura paterna no presente do filme, e sua mãe, apesar de demonstrar muito carinho, amor e zelo pelo filho, parece o tempo todo abatida. Ela consegue manter uma certa postura, tenta transmitir confiança ao seu filho porque entende que ele tem determinados problemas, mas a distância que existe já entre eles a impede de ir a fundo nas angústias do filho. Ela sabe o que ele passa no colégio, por exemplo, ou pelo menos tem uma certa ideia, já viu as feridas e machucados que o garoto tem e mesmo assim não consegue tomar uma atitude mais enfática. Novamente, ela tem noção desses problemas que circundam o garoto, mas devido aos seus próprios problemas, devido aos seus conflitos internos, ela não consegue dedicar o tempo que queria ao seu filho. E é uma situação complexa porque, ao mesmo tempo que é possível entender o motivo dela não conseguir tal feito, não deixa de ser um pouco desconfortável ver o garoto se virando meio que sozinho. Você nota que ele é solitário, que ele inclusive construiu uma cabana dentro do próprio quarto para poder se isolar. Mais tarde a gente entende qual era a finalidade daquilo, mas num primeiro momento, ou numa primeira camada, parece que ele precisava se sentir livre do mundo devido ao que acontecia na escola, por exemplo, onde as pessoas olhavam para ele com um olhar que ele detestava, onde as pessoas o achavam estranho. Ao mesmo tempo, acaba sendo uma representação física de um isolamento que o personagem já sentia. É uma situação conflituosa porque, novamente, a gente consegue compreender a situação da mãe, até porque ela também é uma pessoa, ela é um indivíduo e, como qualquer um, tem seus sentimentos e questões para resolver como uma mulher adulta e mãe. Contudo, essa dinâmica é proposital para, primeiro, esboçar um tipo de interação que existe na sociedade e, segundo, dar profundidade a um personagem que, mesmo com essa distância, só consegue ver conforto na figura materna, visto que ela não o enxerga como um garoto estranho. Por outro lado, a gente também tem toda a situação do Malcolm, que, depois de um incidente com um rapaz que tentou ajudar na infância, no presente se mostra frustrado e abatido, porque ele sente que falhou com o garoto de uma forma que ele não se permitia falhar. Então, esse erro o persegue o tempo todo, mas ele encontra no Cole a chance de se redimir. Ele mesmo verbaliza que, se ajudar o garoto, vai ser como se tivesse conseguido ajudar aquele rapaz do passado também. Ou seja, o Sexto Sentido, antes de qualquer reviravolta, antes de qualquer pretensão de ser uma obra sublime, é primeiro uma história sobre dramas familiares, sobre a infância, distanciamento conjugal. O Malcolm o tempo todo tá tentando se aproximar da sua esposa, mas aparentemente ela não quer papo com ele. E no primeiro momento parece que todo esse distanciamento entre o marido e a esposa é devido à sua frustração, devido àquele incidente do passado. E, obviamente, parece muito natural o casamento ter se desgastado, eles terem ido para lados opostos, e só no final a gente entende que, na verdade, não era bem assim. De qualquer forma, o que vale a ser ressaltado aqui são justamente essas facetas do filme. No primeiro momento, é um filme sobre drama familiar, é um filme sobre relacionamentos frustrados, sobre erros e arrependimentos do passado. Mais tarde se torna algo um pouco mais sobrenatural, em contraposição a toda a trama mais palpável e real do primeiro ato em específico. E neste caso, a gente tem até mais contato com o lado terror, suspense e assustador do longa. Vemos passagens bem macabras e até viscerais, e tudo isso através da perspectiva de uma criança, o que torna tudo muito mais pesado e forte. E também vale ressaltar como o roteiro se preocupa em mostrar as emoções e os sentimentos genuínos de uma criança da idade do Cole. Obviamente, a atuação ajuda bastante nesse quesito, que inclusive é impecável, mas existe uma preocupação em mostrar ao mesmo tempo um certo amadurecimento do garoto, em contraste ao seu desejo de ser um menino, de ser uma criança. Por isso, inclusive, ele tá sempre brincando com seus soldadinhos. É quase que um eterno conflito dentro do Cole. Ele se vê diante de uma situação assustadora, que não entende e que inclusive o faz achar justificável ser odiado pelas outras crianças ou ser visto como diferente pelos adultos. Contudo, ainda fica naturalmente chateado e com raiva desses pré-julgamentos. Por isso, sua participação no teatro da escola acaba sendo fundamental para sua própria aceitação, além de ser responsável por devolvê-lo à infância, visto que é uma atividade compartilhada pelas outras crianças. E não podemos deixar de destacar a contribuição do Malcolm também, que por não ter desistido do Cole, fez o menino entender que não tinha nada de errado com ele e o libertou do medo constante.
E essa é uma relação que funciona. O Malcolm acaba agindo como uma figura paterna que o Cole precisava, mas o garoto também exerce um impacto relevante na vida do protagonista. Primeiro, por lhe dar um, ironicamente, objetivo de vida, e depois por lhe proporcionar a paz que tanto almejava após ter errado com o rapaz do passado. Assim, quando consegue fazer a diferença na vida do Cole, o Malcolm finalmente se vê livre para partir.